Mas a Kombi você tem ainda. A Kombi preta. A tua Kombi é famosa, né? Vamos chegar, tá, pessoal? Vamos lá, Felipe. Você já trouxe o violão para fazer nada? Toca Raul? Sai de tudo. Legal você ter aceitado o convite aí. Vamos chegar então ali na nossa sala. Chegue aí, ó. Vocês sintam uma vontade. Se acomoda aqui. Acho que vamos lá o Felipe aqui, ó. Eu já convidei vocês aí pela história, né, como professor de música, né, e você, né, tanto tempo também aí mexendo com som e aparelhagem, agora com novidades, né, que você vai contar pra gente também. Então, sim. Daqui a pouquinho o nosso bate-papo, então. Estamos ao vivo aqui nesse dia 8 de abril de 2026, ao vivo no Facebook, hoje recebendo aqui com muita satisfação os irmãos Zabúnia, Rafael Zabúnia e Felipe Zabúnia. Você é mais conhecido como o Rafão Batucarril, né? Boa noite, seja bem-vindo aqui no nosso Camisa 10, Rafão. Obrigado, Valdecer. Então aí vamos bater um papo, né? Contar a história de vida de vocês dois aí, da onde que vocês são, né? Quanto tempo já faz que você fechou a tua loja ali, Rafão? Agora, final do ano, fez 2 anos. Você trabalhou tempo ali na rua Vilhunque, né? Isso, desde 2009 estávamos ali. Agora você atende ainda na sua residência? Como é que funciona? Eu tenho ainda algumas coisas, né, da loja que sobrou, então faço um atendimento VIP ali, né? O pessoal que quer ainda alguma coisa, se eu tenho ali, eu sempre atendo o pessoal e vendemos ali. Muito bem, Felipe também, né? Você como professor de música, seja bem-vindo aqui no nosso Camisa 10. Obrigado por ter aceito nosso convite. Imagina, a gente que fica grato de poder vir falar um pouquinho e conversar com o público, né? Do canal de vocês, um canal bem visto, Camisa 10 na cidade. Contar um pouquinho a história de vocês dois menininhos lá na infância, né? Brigavam muito vocês dois? Como é que era, Rafão? Ou ainda brigam? Pela diferença de idade é normal, né? Sempre é normal isso aí nas famílias, aí, nas melhores famílias. Vocês perderam o pai muito jovem ou não? Eu tinha recém-casado na época. Eu estava com 24 anos. E o Felipe? Eu tinha 18. 18 anos. Mas vocês, lógico, vocês lembram muito da história de vocês, da família lá, como é que vocês viram? Como é que foi essa infância de vocês, Felipe? Você já sempre gostou de música? Na verdade, assim, eu sempre tive um despertar para música. Assim. Cada vez que eu ouvia música, o Rafa escutava muita música, né? Tempo das fitinhas cassete, né? Ele tinha um sonzinho da Sony, assim, um quadradinho pretinho. E ele escutava engenheiros, na época tinha o RPM, né? Que era alta, nos anos 80 ali, né? Entrando nos 90. E ele tinha um vinil do RPM, eu tenho até hoje lá em casa esse vinil. Eu tive tinha uma música ao vivo lá que fez muito sucesso, né? Eu tinha esse vinil também. Isso. Tinha a música também, era RPM também, uma mesmo, música também, né? Que era Revoluções por Minuto, é o nome da música. Paulo Ricardo? Paulo Ricardo, E então, assim, eu sempre digo que aquilo foi me incentivando. E eu colocava para tocar e daí a gente tinha uma mesinha no quarto, nós dormíamos uma cama ao lado do outro, assim, um quarto pequenininho. E aí eu ficava brincando assim, com os dedinhos como se estivesse tocando teclado. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o teclado. Por causa do som, né? Nessa época ali, na década de 80, 90, os teclados dominavam as músicas, né? Dominava, E daí eu fui fazer aula de teclado, fiquei 1 ano, e o Rafa já fazia bateria, né? Ele fez violão primeiro, né? E daí fez bateria. E tinha um violão lá, às vezes eu brincava, mas nunca me despertou nada. E fiz 1 ano de teclado, depois abandonei e a bateria me chamou a atenção quando ele ganhou uma. Vocês chegaram a formar uma dupla para tocar em eventos ou não? Não. O Rafa daí depois parou de tocar, né? Daí eu fiquei com a bateria dele e fui dando sequência nas aulas, tudo. Sempre com música, os dois, né? O Rafa toca bateria também. Mas eu sempre digo que foi por influência, ele foi me levando assim para esse lado musical, assim, sabe?
de ouvir coisas boas, né? Zabúnia é polonesa, é isso, Rafão? Conta um pouco a história do Zabúnia, então. Então, Zabúnia é de origem polonesa, né? Toda a família do pai veio da Polônia. E na época, foi na Segunda Guerra Mundial. Eles chegaram aqui no Brasil, foi em 48, né, Felipe? Isso. Pela história, a gente fez até toda uma história da família. Em 2009, o pai faleceu em 2001, 31 de agosto de 2001. Daí, no leito de morte ainda, nós tínhamos dito que nós iríamos honrar o sobrenome da família, né? Que iríamos elevar assim a vários lugares e tudo, né? E daí foi passado o tempo, e nós resolvemos fazer a dupla cidadania. Cheguei lá, Felipe, eu acho que chegou a hora de nós fazermos. Mas é muita burocracia, é muito difícil, né? Ainda hoje é difícil? Muito difícil. E daí eu disse pro Felipe, mas nós levamos a vantagem porque o pai veio da Polônia. Geralmente quando o avô vem, bisavô, é mais difícil, né? Seja ela qual cidadania, qual origem for. Mas sendo o pai, daí tinha os avós também, todos que vieram, então seria mais fácil. Daí fomos olhar todos os documentos que ainda tínhamos, ainda tem a certidão de nascimento do pai, tem a carteirinha de escoteiro do pai que ele trouxe junto. Lá da Polônia. Tudo da Polônia. E tinha o passaporte da família. Quando eles vieram, né, não tinha um passaporte para cada pessoa, individual. Era um passaporte familiar. E daí demos início no processo, isso foi em 2009. Ele se enrolou até por 2011. Daí eu acabei desistindo. Daí, quando foi em 2013, nós voltamos com toda a documentação, tal, viemos a fazer, e daí parece que foi bem mais rápido. Daí demorou acho que 7, 8 meses, a gente conseguiu já. E daí conseguimos, como já sabíamos de alguns trâmites ali, já fomos atrás de mais documentos, história da família, mas daí depende de tradutor juramentado, né, que são tradutores lá na Polônia, que traduzem os documentos brasileiros, no caso, as certidões de nascimento, casamento e tudo isso, né? E daí, na época, conseguimos. Daí, o Felipe tinha a filha dele de menor, 2013, a minha filha também de menor. Só que na época o Felipe conseguiu fazer o passaporte. O Felipe fez o passaporte para ele e para a filha, né? Polonês, passaporte europeu, que é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo, E daí, eu não fiz, acabei não fazendo. E agora daí a minha filha cresceu, estudou, né, tal, e tem o sonho e a ambição de viajar e tudo, e foi atrás disso aí. E daí agora ela vai ter que provar a cidadania dela novamente. São regras, né, do país, né, da Polônia, do consulado ali. Então, até inclusive semana passada, quinta-feira, estivemos novamente em Curitiba para darmos início e sequência nesse processo, né? Creio que agora seja mais fácil, né? Porque já temos tudo, né? Os documentos e tudo. E todos os documentos certinho e estamos dando... Já demos entrada e tudo e creio que vai ser mais fácil. A colônia alemã em Santa Catarina é muito grande. Aliás, é a maior colônia fora da Alemanha é aqui em Santa Catarina. Mas a polonesa não fica muito atrás, não, né? Não, tem bastante. Ucranianos. A concentração grande mesmo é no Paraná, né? O Paraná é muito forte na polonesa. E tanto é que muitos ficaram nessa região devido ao clima, né? O pai também, eles pararam embaixo, lá em Blumenau, tudo, e acabaram vindo para cima aqui por causa do clima. Se assemelhava um pouco mais com o que eles viviam lá, né? O frio, né? Intenso no inverno, aqui também é. Mais úmido, né? Quando eles vieram, quando eles saíram da Polônia, eles ficaram na Alemanha. Tanto é que até a gente conversou com a tia Maria, né, que está viva ainda e tal. Foi semana passada, na sexta-feira. Fomos até a casa dela, eu e minha filha, a gente conversou, trocou umas ideias lá e ela comentou assim bastante coisa conosco do que ela lembra ainda, porque ela era menorzinha, né? Mas ela disse que ela lembrava ainda que quando eles saíram da Polônia, que foram para a Alemanha, ficaram por 2 anos lá, eles tinham aula lá na Alemanha. Era aula de polonês, aula em polonês, né? Que nem aqui a gente tem, né?
o primário ali e tal, né, as séries iniciais, mas eles tinham lá em polonês, para ter o que perderam lá na Polônia, no caso. Vocês conhecem parentes, familiares que moram lá na Polônia? Sim. Então a gente até teve assim, né, com tudo que acontece no nosso país e tudo, né, a gente até teve assim uma conversa assim, né, digamos irônica, triste, sei lá como é que podemos dizer, mas enfim, eles falaram que quando eles chegaram lá no porto para embarcarem nos navios, para se refugiarem em outros países, no caso, eles poderiam vir para o Brasil, poderiam ir para os Estados Unidos, ou talvez Austrália, Nova Zelândia, e eles acabaram vindo para o Brasil. Ironia do destino, né? Ironia do destino. Poderíamos ter nascido já nos Estados Unidos ou na Europa, né? Mas viemos para cá. Temos contato com eles lá, né? Mas que tipo de familiares que tem? Primos, tios? São primos. Primos, no caso, dos pais. Né? Dos pais. Dos pais. Meu primo segundo, terceiro. São parentes nossos, meu e do Felipe, mais distantes, assim, né? Mas há bastante parentesco fora. Nós estávamos pesquisando lá, inclusive tem parentes também nos Estados Unidos, tem parentes em vários países, né? Você quer fazer uma intervenção aí, Joelson? Como é que está chegando o áudio? Enquanto isso, né, o pessoal que vai assistir no YouTube, eu vou pedir para o pessoal se inscrever, né, no Camisa 10. O pessoal que está acompanhando também a gente aí ao vivo no Facebook, quiser dar uma comentada aí, fazer alguma pergunta para os irmãos Felipe e Rafael também, podem ficar à vontade, Joelson. Eu só queria, primeiro que me ajudaria o pessoal que está nos assistindo aí, se viu que a gente chegou no áudio não está conta, que eu estou mandando aqui alguma coisa que está ficando errada, e aí só nos ajudar. É isso aí. Mas pelo que eu estou acompanhando... Enquanto isso, toca Raul, então. Toca uma música, já que você é professor de música. Eu vou pegar alguma coisa aqui para vocês, então. Vamos ver aqui, ó. Tá chegando bonito aqui o som, Joelson. Aham. O pessoal sempre, quando a gente sai tocar, né? O pessoal tem essa mania, né? De toca Raul, toca Raul. Toca o Raul. Valdecir disse para tocar já de começo, para ninguém ficar pedindo depois, né? Então eu vou fazer uma. Todo mundo sabe que o Rafa já foi candidato e todo mundo, né? Então tem uma musiquinha que a gente costuma usar muito do Raul, que é Mamãe, eu não quero ser prefeito. Eu sou o Cowboy, o nome da música, né? Cowboy Fora da Lei. Cowboy Fora da Lei. Por que todo mundo diz toca Raul, eu quero ouvir Raul, você já tocou Raul? Ele foi muito famoso mesmo, né? Muito. Na verdade, assim, para a época, né, a gente viveu... eu peguei o finalzinho das histórias ali, das boas músicas, vamos dizer assim, né? Mas era uma época em que o pessoal usava da música para fazer uma crítica social. Crítica social. Para se expressar, né? Teve muitos que ficaram exilados durante uns tempos e tal. Mas, assim, era para mostrar... A gente tem Que País é Este, né? Do Legião Urbana. Legião Urbana. Se você pegar a letra do Que País é Este lá da década de 80 e colocar hoje, é a mesma coisa. E ela já veio nos anos 90, dando certo, no ano 2000. E assim foi. E assim foi. Então, hoje a gente vê... Tem casos aí já que a gente viu essa semana nas redes sociais de música já sendo bloqueada porque estão falando que porque associa a fulano de tal, que está preso, fulano de tal, não sei o quê. Então, cadê a nossa liberdade? Cadê a liberdade? A música é feita para isso, justamente alguma coisa para você poder se expressar, né? E se o Raul Seixas, lá nos anos 70, 80, fez a música criticando alguma coisa, ele não está criticando agora, ele não fez a futurologia, né, para saber o que está acontecendo. Eu fiz uma pergunta se vocês dois formaram um dupla, mas você tem, né, um duo, né, você com a tua esposa? Não, com a Bruna. A Bruna, na verdade, ela chega a ser parente nossa. Ah, é? A Bruna, assim, por questão do pai da Daniela, né, que o pai dele faleceu muito cedo e daí a mãe dele acabou casando novamente e daí o pai da Bruna vem a ser irmão do meu sogro, no caso. Né, Quanto tempo você já é professor? E para que idade? Já pode fazer o teu merchan também, então. Eu comecei, na verdade, a dar aula com 15 anos.
15 anos, o pessoal já começou a me procurar para ter aula de bateria na época, né? Eu tocava, o instrumento principal era a bateria. E aí eu fui trabalhando com isso, aulas particulares, foi indo. E eu sempre tive o sonho de ter uma escola de música. Eu dava aula em casa, assim, normal, né? Uma aula particular. Aí eu fui trabalhar em São Bento, numa loja de instrumentos, e tinha uma escola lá. Então eu trabalhava na escola em si, né? Mas às vezes fazia um atendimento, o outro, quando eu apertava lá na loja, ele me chamava e eu fazia ali junto com ele. E aí eu sempre falava pro Rafa, a gente tem que fazer uma loja, a gente tem que fazer uma escola, a gente tem que movimentar aquela coisa de fazer coisa diferente, né? E o Rafa acabou topando a ideia, né? E a gente fez a loja, tudo. E então, hoje eu estou com 43 anos e desde os 15 eu estou dando aula, né? E tem a minha escola particular já, no caso agora ela está com 20 anos de escola, vai fazer 21 esse ano, né? Como que é o nome da escola? IMFS, Instituto de Música Felipe Zamponi. Esse foi uma grande realização, assim. Foi bem no ano em que minha filha nasceu, a gente criou a escola. Então foi uma revolução para nós, assim, tivemos que aprender muita coisa junto, assim, sabe? O Felipe falou em filha, você também tem uma filha. Qual foi o momento mais emocionante que você teve? No dia do teu casamento ou no casamento da tua filha? Casamento dela. É diferente, né? Eu também sou pai de uma filha da mesma idade da tua, acho que as duas até são amigas também. Conta um pouco como é que foi ali uma semana antes e uma semana depois do casamento, Rafa. Então, Valdecir, inclusive eu acho que eu fiz uma cirurgia de hérnia agora, né? 20 dias hoje. Inclusive essa hérnia eu acho que surgiu em dezembro ali, né? Porque correndo de um lado para o outro e, né, lidando com som, né, e coisa pesada e tudo, evento aqui, evento ali, e sempre tem a dificuldade, né, de ter alguém disponível para ajudar e tudo, né. Mas, enfim, falando do casamento ali, meu Deus, é uma emoção muito grande. Quando vai né? chegando o dia... Quando vai chegando o dia ali, inclusive depois a gente começa a olhar o vídeo, né, comecei a olhar os vídeos, as fotos ali, daí eu disse... até conversando com a esposa, meu Deus, mas a gente dançou quantas músicas, né? Tipo, quantos docinhos comeu, quantos pedaços de bolo, você jantou, não jantou? Porque a gente fica, apesar de ter uma equipe toda, né, envolvendo isso, né, para cuidar de tudo, a gente acaba ficando, né, nós somos responsáveis, né, em receber todos os convidados, em tratá-los bem, né, para que... Na hora da cerimônia ali, que você está vendo a tua filha vestida de noiva, vestida Só né, chorei. Eu sei que você só chorou porque você provou postando isso. Você fica imaginando ela no bercinho, ela no quarto dela, ela indo embora da casa? Sim. Todo pai faz isso, né? Sim. Inclusive, Valdecir, assim, passa um filme na cabeça da gente, né? E eu, quando ela nasceu, eu estava me formando em enfermagem. Ela nasceu em 2000, eu me formei, né, em 2001. Então eu já estava fazendo os estágios ali do técnico de enfermagem. Então eu pude, né, conversando com os médicos ali, tudo, eu pude ver o parto, pude assistir o parto, né? Com a tecnologia da época, né, de 2000, mas tínhamos ali uma filmadora pequenininha que eu não conseguia operar, eu pedi para outra enfermeira me ajudar, colega. Tinha uma máquina fotográfica, eu pedi para o outro tirar foto. Naquela época não tinha celular, coisa, né? E tinha, mas era o simplesinho e tal. Então, assim, nossa, daí você começa a ver, né, como o tempo passa rápido, né? Às vezes a gente não tem paciência para as coisas, né? Tipo assim, parece que tudo demora. Mas quando você vai ver, eu aprendi uma coisa agora, e não faz muito tempo. É tudo no tempo de Deus. Não tem como acelerar o processo. Quando o teu filho ou tua filha tem 2 anos, você fica imaginando ela, quando ela tiver 10. Quando chega a 10, quando ela tiver 20. Aí quando ela chega no 20, você quer voltar no... A mãe dela foi emotiva igual você ou já foi mais racional? Ela já é mais racional, assim. Alguém tem que segurar as pontas, né? Sempre. Sempre. Tio também fica emocionado ou não? Fica, mas não a ponto que nem ele ficou. Assim. A gente fica, a gente lembra de... Ela ficava comigo, a gente ajudou a criar, assim, né? Morava com a mãe lá. E levava lá no parquinho. Tudo. O Felipe então, é padrinho, lembrando, né? Ele é tio padrinho. Dos tempos, quando ela era pequenininha, assim.
Mas envolve, assim, são várias emoções, né, Valdecir? Tipo assim, quando ela se forma no jardim, quando ela tem uma apresentação na escola de música. Quando é dia dos pais, que ela faz dia dos pais. Então, são os ciclos que ela vai seguir. Os ciclos. Formatura do 9º ano, né? A do 9º ano até ela fez, a do 3º ela não quis fazer. Ela disse, não quero fazer do 3º, eu quero passar no vestibular, e quando eu passar, e quando eu me formar, daí eu vou comemorar, né? E ela se formou em Direito, né? Então, se formou já no 5º ano da faculdade, já tinha passado na prova da OAB, e a gente nunca precisou ficar ali batendo, martelando, questionando, brigando, insistindo em estudar. Ela sempre foi por conta, né? Então tinha uma meta bem definida, né? Ela foi por conta. E hoje ela tem a vida própria, né? Ela com o marido, então a vida dele, as decisões certas ou erradas são deles. Sim. Agora estão de boa lá, né? Mora em Jaraguá e tá tudo certo. Você falou que você, né, técnico de enfermagem. Conta um pouco então essa história. Como que você entrou também nesse caminho, nesse ramo? Então, eu sempre gostei da área da saúde. Sempre. Tanto é que eu prestei vários vestibulares para medicina, e daí quando eu vi que eu não ia conseguir para medicina, eu comecei a fazer tudo na área. Farmácia, biomedicina, enfermagem, comecei a fazer tudo, sabe? E daí acabei nutrição, né? Cabe bem para mim, né, que sou gordinho. Você já foi mais, né? Já fui mais. E daí, até depois eu falo um pouquinho disso. Mas, enfim, sempre gostei da parte de saúde. E daí eu peguei e disse, não é o meu forte, né, ficar estudando muito, indo para fora, tal. Eu sou muito família, assim. E acabei resolvendo fazer o técnico de enfermagem aqui. Eu sou da 2ª turma do Colégio São José. Segunda turma. A primeira se formou em 2000 e a segunda em 2001. Qual é a minha, né? E então... acabei me formando, trabalhei no hospital, trabalhei na Fundação ProRim, né? Mas eu sempre almejava ter alguma coisa própria, né? E como eu já estava... eu acabei saindo da Fundação ProRim, na verdade, e indo lá para Volta Grande quando comprei uma agropecuária. Eu mudei completamente o ramo, sabe? E comprei uma agropecuária, fiquei por 2 anos e meio lá em sociedade com o Marinho Murara, né? E temos uma relação bem legal. E depois dali acabei montando, né, a loja de música aqui no shopping, né, inclusive. Você me mostrou aqui, em 2 lugares aqui no shopping. Isso, estivemos no início aqui, de frente para o estacionamento, depois na parte da frente ali, em frente ao elevador. E estivemos aqui, daí convidei o Felipe para vir comigo. Já era a Batuca Rio? Já era. Sempre foi. E daí o Felipe resolveu fazer a escola, a gente fez uma parceria. E montamos até o Café e Choperia Cultura, né? Nós sempre fomos nessa parte da cultura. Assim. Eu estou estranhando que hoje o Joelson não tá fazendo uma outra pergunta. Está se coçando para fazer uma pergunta. Hoje pode. E como sempre, se não colocou o microfone para você. Não, mas aqui eu roubei do Felipe, ele já deu boa. Então aí, pessoal, depois desculpa, não queria cortar o assunto, mas depois já faço uma pergunta aí. Você quer que não, eu faça vai lá, então vamos fazer agora. Pode fazer. Não, mas eu vendo, você falou não fala Raul, não sei se o Felipe já ouviu. Toca Raul. Toca Raul, né? Eu tenho acompanhado muito nas redes sociais uma banda chamada Geriátricos. E eles brincam muito com a questão do Toca Raul, né? Não sei se vocês já ouviram, o que vocês estão achando deles, não viram? Não, então me lembrou muito ali porque eles estão resgatando muito essas músicas, né, dos anos 80 aí. E daí, curiosidade, eu voltei a admirar um pouquinho mais as músicas dos anos 80, inclusive a música, se não me engano, Camila, né? Que é do Capital Inicial, não. Nenhum de Nós. Nenhum de Nós, né? A gente ouve a música, mas não sabia o sentido, né? A letra, prestar atenção na letra, né? Então, queria só fazer esse destaque, né? Que da banda Geriátricos, que está resgatando um pouquinho essas músicas dos a anos gente 80. falou de IRA, de RPM. Você, como professor, você vai mais nesse campo aí para ensinar teus alunos? Os alunos pedem, olha... Eu sempre quis fazer uma escola de música assim que pudesse trazer algo diferente, sabe? Eu buscava coisas diferentes.
E eu tive o prazer de ficar estudando música em Curitiba, fiz curso em Itajaí, fiz curso com professores de São Paulo, do Rio de Janeiro. E fui buscando ideias, coisas assim que dava certo, coisas que não deram certo para eles eu tentava também não fazer, porque tem que aprender com os erros das pessoas também, né? E aí eu comecei a fazer assim. O aluno, quando chega para a gente lá na nossa escola, a gente faz uma aula teste. Ele senta lá, a gente conversa, vê qual é o estilo de música que agrada, qual é a convivência dele, se ele for pequenininho, qual é a música que eles ouvem em casa com os pais, né? E aí, a partir disso, eu monto um plano de aula específico para ele. Né? Eu tenho alunos, por exemplo, que são só do gospel. Então, eu monto um plano de aula em cima do gospel. O gospel hoje é riquíssimo, ele tem reggae, tem rock, tem funk, tem axé, tem tudo dentro do gospel. E aí a gente monta esse plano específico. Então a gente acaba indo buscar o amor pela música do aluno dentro do seu dia a dia, sabe? Então tem alunos que só tocam sertanejo, mas tem alunos que querem tocar de tudo. Mas quando ele chega e diz, fica a teu critério, professor, o que o senhor me passar eu aceito. Aí eu vou buscando sempre o que há de melhor, assim, né? A gente busca o que marcou os anos 80, marcou os anos 90, né? Muito da música caipira mesmo, né? Lá atrás, buscar Tonico e Tinoco, tudo, para conhecer essas coisas. Lá na nossa escola, quando você chega, tem uma sala de espera, eu tenho disco de vinil na parede, tem CD, tem pendrive, tem MD, tem tudo a história da música ali, né? E os alunos chegam e olham aquele disco de vinil e dizem, nossa, professor, o que é essa bolacha grande ali, né? Porque muitos não viveram isso, né? Não. Nós que estamos aqui conversando, a gente pegou toda essa evolução, né? A gente teve a fase de brincar na rua, que a gente diz, ficar com o pé no chão, e até agora a fase do celular, que a gente está direto com o celular. Talvez o Rafão conhece bem a minha história, talvez eu seja um aqui de Rio Negrinho que mais pegou em disco na vida, né? Nos bolachão. Com certeza. Era na Rádio Rio Negrinho o bolachão direto. Eu queria te fazer uma pergunta também, Felipe. A minha filha, dias atrás, né, junto com o marido dela, entrou em contato com você para tentar colocar o Bernardo, meu neto, já para encaixar ali para tocar. Mas como ele tem 4 anos, você disse que ainda é muito novo, né? Como é que funciona isso? Vai muito de cada professor, né? Da filosofia de cada escola e cada professor. Eu costumo aceitar os alunos e permitir que eles comecem no curso a partir dos 6. Né? Há casos específicos em que já chegaram alunos com 5, né? Mas eles foram alfabetizados mais cedo, né? Então eu prefiro que seja já na fase da alfabetização. Eles já estão indo na escola, eles já estão começando a conhecer essa parte da nossa língua, né? As palavrinhas, os números, se torna mais fácil. Eu trabalho com eles diretamente no instrumento, eles vão direto tocar no violão, direto tocar no teclado, né? Eu não faço aquela musicalização com o brinquedinho de brinquedo, né? O chocalhozinho e tal. Eu não gosto disso. Aquele pianinho de pilha. Tem professores que fazem essa parte. Eu indico, quiser fazer com esse professor, faça. Começa, é legal também. Mas uma coisa que a gente conversou aqui, uma coisa legal que seria todas as escolas ter aula de flauta doce. Né? Todo aluno que chega para a gente, depois que fez a aula de flauta doce na sua escola, a escola do ensino comum, né? O ensino padrão, fundamental, vem preparado. Inclusive o Joelcio tem na família um histórico disso, né, Joelcio? Isso mesmo, professor, né? Confirmando, né, o que o Felipe comentou ali, minha filha teve essa oportunidade no Ricardo Hoffman, né, meus filhos, na verdade, né? E, de fato, hoje ela toca flauta transversal inspirada. E eu queria também trazer uma outra curiosidade, né? Eu conheci, não tinha conhecido ainda o estúdio lá do Felipe, né? E na inauguração da Web Rádio do Balacobaco, foi feito a banda Old Goles, né? Foi fazer lá. Rapaz, daí que eu comecei a ficar mais aficionado pelo AC/DC, né? Então, hoje... Thunderstruck, né, e TNT, ouvi lá, achei muito bacana e hoje quando eu sou obrigado a lavar louça em casa, tem que botar um AC/DC lá para, depois de velho, aprendendo a gostar de outras músicas. Vamos pedir para o Felipe tocar o AC/DC. Não, Felipe, não. Escolhe uma aí e vai lá, Felipe. Eu trouxe uma música aqui. Essa água é tua. Sim, estou tomando. E é benta. Isso.
Pode Eu deixar trouxe o comentário. algumas ideias, né? E a gente tava falando de algumas músicas assim, né? Que são legais, que o pessoal costuma usar bastante, resgatar, né? Mas a gente também tem coisas novas que vêm muito bacana. E tem uma música, inclusive, que toca bastante em rádios, assim, e já ouvi em várias rádios, né? O Valdecir, que trabalha com rádio, também sabe. O Anthony Gabriel gravou uma música chamada Chinelo de Prego. Muito E bonita. ela conta uma história assim que é muito bacana, assim que remete aos nossos pais, né? A história do pai e da mãe, né? Isso. Ele, depois de velho, entendeu por que a mãe dele usava o vestido rasgado e o chinelinho de... O famoso com prego. preguinho embaixo, né? Que a gente É faz, uma história né? muito emocionante bonita, e muito né? boa. Então, isso faz a gente pôr a mão na consciência e ver o esforço que os pais da gente fez por nós, né? E o que a gente hoje faz pelos filhos também. Né? Quem presta atenção na letra ali, com certeza. Vou fazer um pedacinho dela aqui para vocês, então, para vocês conhecerem. Prestem atenção nessa letra, ó. Ele chegava tarde em casa com pouco tempo pra brincar. E eu acordava, ela não tava, mas o pão com café tava lá. Mas a felicidade morava lá. Da vida ensinaram um tiquinho de tudo. Pra ele sempre fui o melhor do mundo. Agora eu entendo porque o chinelo do pai tinha prego. Eu entendo porque o vestido da mãe era rasgado e velho, só pra ver meu sorriso no rosto quando eu ganhava um tênis novo. Agora eu entendo porque o chinelo do pai tinha prego. Eu entendo porque o vestido da mãe era rasgado e velho, só pra ver no futuro meu brilho. Amor de pai e mãe é isso, tira da sua própria boca pra dar pros seus filhos. É isso aí, uma história. É isso, né? É bem isso, realmente. Vocês viram aqui, né? O Joel se instala o aparelho e não dá certo o microfone e troca a pilha. Coloquei a pilha virada, né, Felipe? Acontecia muito isso com você. Conta uma história surreal que aconteceu com você aí nesses eventos aí. Você chegou lá, não funcionava a caixa, aí esqueceu o cabo, teve que voltar lá buscar o cabo e... O Rafão deve ter algum caos também com Muito, ele, né? deve ter. Olha, Valdecir, teve várias coisas assim, né? E tipo assim, de não funcionar às vezes um microfone, você vai lá e tem que trocar, de pilha acabar no meio do negócio, você ter que ir lá e trocar. Mas isso ainda é, vamos dizer assim, normal, né? Coisa que E uma coisa, a última que aconteceu comigo foi no aniversário do Sem Limite, que nós, né, temos uma parceria aí de anos já, dos eventos, e daí montei o som lá, tudo, já comecei na quarta-feira, porque daí na sexta, era sexta e sábado o evento, né? Então na quarta eu já comecei a levar as coisas e montar e tal. E na sexta-feira, de manhã, né, o evento já 6 horas tinha que estar tudo rolando, tudo funcionando. De manhã ali, montando as coisas e tal, era 11 horas da manhã. Fui ligar a mesa do palco, e a mesa que eu uso no palco é uma Yamaha. E por serem Yamahas, né, importada, elas são tudo 110. E o transformador sempre tá junto. Então, tirei, né, abri o case e tal, coloquei a tampa do lado, deixei ela ali. Sei que ela é 110, deixei o transformadorzinho ali. Já liguei o transformador na régua do 220, deixando só a entrada do 110. Quando engatei a tomada, o cabo de energia na mesa, em vez de ligar no transformador, né, na correria, poft. Ligou direto Direto no 220. Já era. Já era. Daí, puta merda, né? Daí tem mesas, né, equipamentos que tem o fusívelzinho ali por fora, né, pra você tirar. E essa lá não, são 4 fusíveis, tudo por dentro. Tem que desmontar a mesa e tal. Aí acabei trazendo pro abençoado do Nelson ali no
no Bela Vista ali. E na verdade é o Gilson daí que mexe, né? O Gilson, não, Rafão, pode deixar que eu já vou abrir. Daí eu acabei, tipo, daí já era 11 e pouco, passei ali fechado, né? Fui pra casa, nem consegui almoçar, nervoso. Era meio-dia, 15 para 1, já tava ali. E nisso encontrei o Felipe lá ainda. O Felipe tinha ido resolver o negócio de uma antena lá, pra mãe, né? Cheguei ali e disse, pelo amor de Deus, né? Ele disse, não, eu já vou ver. Quando era 3 horas da tarde, o abençoado me liga. Ó, Rafão, já tá pronto tua mesa. Meu Deus. Que ufa, né? Que deu, né? Salvar. Eu tenho outros equipamentos, né? Eu teria outra reserva, mas aquela lá é a que eu uso, é com 32 canais, tem canal sobrando e tudo, né? Então, Você já estava preparado para usar essa mesa, né? Isso. Um caso Parametria. que acho que foi um dos mais difíceis de contornar, foi quando você sofreu o choque, né? Voltando para Gincana. Gincana. A abertura da Gincana na musical. No tempo do falecido Léo, né? Era a boate da Gincana. Léo Lewandowski. Isso. E daí tinha chovido e eu com o Felipe lá, desmontando e carregando, e descarregamos uma parte do equipamento na chuva. Estávamos com os sapatos molhados, tudo. E eu fui ligar lá. Daí, né, na musical antigamente ali tinha, né, o disjuntor ali, quadro de energia com o disjuntor, e positivo, 3 positivos no caso e 1 negativo. E eu trabalho sempre com 2 fases, né? Lá é tri, eu trabalho bifásico. Aí fui lá, coloquei os 2 e tal, e coloquei o neutro. E o jacarezinho, aquelas garrinhas, sabe? Não estava bem preso. E eu peguei e fui colocar, abri ele, fui colocar mais para cima e me apoiei No outro. Você fez o... Isso, eu fiz o circuito. Eu me apoiei no positivo e fui ajeitar o negativo. Mas levei um pialo, homem. Essa boate foi, não lembro em que ano que era, 2011, 2012, mas eu lembro que era os Nichereda na época, né, que era o prefeito. E daí várias... Prefeito, tá convidado os para vir aqui também. Você dizer que foi eletrizante. Mas ó, Deus, fiquei tudo, né, roxo e preto. 2 metros e meio, 3 metros, caiu no chão assim, fechado. Sim, Não tipo... conseguia falar, travou tudo, sabe? Você sabe que o choque mata, né? E daí eu escutei o barulho e saí correndo, porque eu tava no palco, né? Aí cheguei lá e tentava falar com ele, ele só fazia assim e piscava, né? Não conseguia falar. Daí eu olhei a gata, saindo fumacinha e falei, meu Deus. Aí tentei abrir as mãos dele, assim, ele só fazia assim, certo, ia, né? Aí eu afrouxei o cinto, tirei os tênis dele e ligando pros bombeiros. E daí os bombeiros vieram e... Daí, como a gente é bem fia da purga, né? Sempre fazendo brincadeira e Eu demorei pra zoando. acreditar, essa é a parte ruim de quem faz brincadeira. Parte ruim de quem faz brincadeira, né? E ele demorou a acreditar. Daí, mas eu lembro assim de alguma coisa, eu lembro dos bombeiros gemendo. Que daí eu tive que sair de maca, daí eles saíram pelos fundos do palco, assim, né? Pela escadinha que sai ali no estacionamento já. Mas depois os bombeiros olhando assim, 2 olharam pra mim, daí olharam pro cara da musical, vocês vão ter que ajudar. Você pesava o quê? Não, né? 140 mais ou menos, Já dá pra gente entrar nesse assunto, que é um assunto importantíssimo também, né? Você foi obrigado pelos médicos a perder peso? Como é que funcionou aquela vez que você teve aquele problema médico, Rafão? Não, na verdade assim, eu tava com ansiedade. Inclusive é a mesma ansiedade que eu tô sofrendo agora, sabe? Tô com uns picos de ansiedade, tanto é que eu engordei de novo, né? Não engordei tudo aquilo que eu já tava, mas engordei, né? Mas eu tava com 140 quilos na época, foi bem na época da pandemia. Então veio a pandemia, eu não vendia, loja de música parou, né? Então não tinha escola funcionando, não tinha nada, os artistas pararam tudo. E daí eu trabalhava com eventos. Só as contas não, né? As contas não pararam. Vieram. E daí eu lembro bem, era uma sexta-feira 13 de março, né? Março, sexta-feira 13. Fez agora então 4 anos? Fez mais, agora né? 6 anos. 6 anos, Daí foi, na verdade sim, eu comecei o processo um pouco depois, mas eu digo, né, em março, na sexta-feira 13, eu fiz o bingão do tênis clube, saí do bingão à meia-noite, fui para Camboriú,
participamos de uma feira de música. Eu nunca tive tão bem, assim, eu tinha pago os impostos parcelado, foi no tempo lá que o Bolsonaro fez aquele refis, né? Então, fiz o parcelamento dos impostos e fiz tudo. Eu gosto de contar isso, sabe? Eu não tenho vergonha, sabe, Valdecir? Porque eu passei vários bocados, né? A vida do empreendedor não é fácil. Ainda mais no Brasil, né? Então, na pandemia, foi a 4ª vez que eu quebrei. Eu tinha quebrado uma vez por não saber administrar, quebrei outra vez por inadimplência, tinha dó de vender pela Losango, na época era financeira Losango, tinha dó de os caras comprar um violão de 1.000 e pagar 1.900, quase o dobro, e vendia na promissória e tá lá, tem até hoje o arquivo com um monte de promissória, mas esse daqui uns dias eu vou dar fim, de um jeito bem especial. Mas depois de tantos anos, mas daí depois na enchente de 2014, Valdecir, modéstia à parte, Eu assim, acompanhei isso aí. a gente sempre fui ajudar a avó, fui ajudar um vizinho, fui ajudar outro, e no final tava eu com o Felipe tirando as coisas da minha loja, com água no umbigo já. Então, tipo assim, a gente sempre foi muito prestativo, né, tudo modéstia à parte, sempre ajudando, e não me queixo disso, e tá tudo certo. Mas assim, quando foi a nossa vez, faltaram, né? Mas tá tudo bem. E daí na pandemia, foi a 4ª vez que eu quebrei. Então assim, quando eu tava me reerguendo ali com o imposto posto em dia e tudo em dia, fui na feira, como eu tava falando, comprei 55 mil, nunca tinha comprado tanto, tudo parcelado, um monte de crédito. Daí foi na 4ª-feira, 5 dias depois, então, dia 18, a polícia passa fechando todos os estabelecimentos, foi aquela loucuragem toda da pandemia, né, que todo mundo sabe, e daí dali para frente só foi para trás, né, daí eu fiquei naquela em cima do muro, e daí o que eu vou fazer, e a gente entra meio em parafuso e sem dinheiro, né, e daí em maio, dia 1º de maio, eu fiz minha primeira caminhada. Daí gordo é complicado, né, Valdecir? Não sei. Fui com uma calça de tactel, sabe, com aqueles forros. Andei daqui até no Romeu Stigla, lá em cima no Barro Preto, lá, dá 7 quilômetros. E de volta, 14. Não, nós vamos te levar, Rafa. Eu disse, não, eu vim até aqui, eu vou voltar. 14 quilômetros na primeira caminhada, depois do sedentarismo, né? Da vida toda, Da né? vida toda. Meu Deus, cheguei em casa, eu gastei um saco de araruta passando no meio das pernas. Tudo perigoso, a cidade acabou ali. Tudo no vivo, né? E daí, depois daquilo ali, comecei a mudar de vida. Daí, entrei lá, no tempo o Panda tinha a academia dele ali no Bela Vista, fomos fazer... Panda, queremos ele aqui também, né? Então, campeão catarinense. E ele já carregava esse título antes também, né? Na idade dele. E daí, assim... mudei de vida, daí comecei a andar de bike, foi ali que eu me preparei, né? Daí comecei em outubro ali de 2020, em abril de 2022, daí, né, consegui ir para Aparecida, eu tava completamente, eu emagreci 40 quilos, né? Então foi bem... Sem monjara. Foi uma revolução, Eu não né? sei se não vai ter que ficar para o segundo tempo também, porque tem a história da Aparecida, né? Mas rapidamente você pode fazer um resumo. Como que foi essa tua aventura? Inclusive você sofreu um acidente, foi parar também na... Eu contei tudo isso aquela vez, né? Na Rádio Rio Negrinho. Na Rádio Rio Negrinho. E foi a primeira vez que você tinha falado sobre o assunto aqui em Rio Negrinho, não? Sim. Na imprensa? Primeiro. Foi, né? Inclusive eu sempre digo, né? Falo de boca cheia, Valdecir, que você é um comunicador, assim, nato, que valoriza as pessoas, né? Que eu sempre tive o prazer de ir ali e falar você me chamou por causa dessa conquista, né? Para muitos às vezes não vale nada, mas para muitos serviu de inspiração e, né? E é um momento de fé único da gente. Fala mais de mim aí, Rafa. E também da festa polonesa que você sempre junto, né? Sempre então junto. sempre a gente fica muito grato. O Joelson e eu, nós gostamos de valorizar o pessoal de Rio Negrinho, Joelson. Sim. Acabei de mandar um recadinho pro Jefferson aí. Ô Jefferson. O único defeito dele é ser vascaíno, mas tamo junto, Jefferson. Não é do bar lá eu acho que, se eu não me engano, é ele aí. O preto, né? O preto, grande, o Jefferson lá do...
Ó, aí, ó. Um abraço para você, Jefferson, aí, então. Que legal. Mas então, fazendo esse resumo aí, já que você já falou de mim, então pode falar de você agora de novo. Foi a maior aventura que você fez na tua vida? Foi a maior aventura que eu fiz, Valdecir. Eu saí daqui no dia... Que dia que foi? Enquanto você lembra, você já foi para Aparecida? Já fui. De ônibus, de carro, é cansativo, né? De ônibus é cansativo. Agora, imagina de bicicleta. Eu lembrei, Valdecir, dia 24, aniversário de Rio Negrinho, foi num domingo, e eu saí daqui na segunda-feira. Na segunda-feira, dia 25 de abril de 2022. Saí com o propósito de chegar lá em Aparecida. Eu disse, no começo eu tinha assim uma meta de pedalar tantos quilômetros por dia. Depois, conversando com um com o outro, eles falaram, Rafão, não coloque meta, para você não se frustrar. Pode furar um pneu, pode acontecer alguma coisa, né? Então, vá na tua, vá na paz. Aonde você chegar, quando você decidir assim, não interessa se é 6 horas da tarde ou meia-noite. Decidiu parar, cansou, pare, acha um lugar, beleza. Pedalou 90 ou pedalou 200, né? E eu peguei e fui. Mas eu tava tão empolgado, Valdecir, tipo assim, eu fui com um propósito. Naquela época, tipo, que nem eu falei, né? A minha filha passou na prova da OAB no último ano de faculdade, né? Que foi em 2022. Só que ela passou em maio. Eu fui em abril. Eu fui com esse propósito de pedir, né? Para Deus e para Nossa Senhora para que guiasse ela para que ela conseguisse. E para agradecer tudo que eu tinha conseguido. Emagrecer com saúde e tal, né? E esse foi o propósito. E fui. No primeiro dia eu pedalei 206 quilômetros. Eu fui até numa cidadezinha chamada Antonina, no Paraná. Uma das últimas ali até a fronteira com São Paulo. E daí eu saí de casa 4h30 da manhã e cheguei lá 10 horas da noite. Eu não vou dizer que eu não parei. Eu parei porque eu levei 2 tombos, né? Um aqui em Fragosos e o outro lá em Pinhais. Acho que é São José dos Pinhais, na entrada lá. A metropolitana de Curitiba. Isso. E daí, tipo assim, eu tinha a entrada da cidade. E eu tinha que seguir reto. Depois que eu aprendi, só que daí eu descia da bike depois, daí eu entrava um pouquinho na cidade, para depois eu cruzar para voltar para BR para ir reto. Porque tem gente que te respeita, tem gente que não. E eu tava indo cruzando a entrada da cidade. E veio um caminhão buzinando e me costeando. Eu fui obrigado a jogar com tudo para a direita e ele quase que me espreme no guarda-reio, assim. E eu peguei aquela hora, eu caí, sabe? Mas, olha... Foi o pior tombo que você levou daqui até lá? Não. Daí depois teve, no segundo dia... Que você se machucou daí, né? No segundo dia, daí teve um acidente lá em Miracatu. Lá em Miracatu, lá em São Paulo, já. Isso. Daí isso foi 6 horas da tarde, eu tava indo, sorte que daí no segundo dia eu já tinha um apoio, né, de um carro. Ele andava tipo 15, 20 quilômetros, a gente ia se comunicando por rádio e celular, e ele me esperava. Daí chegava lá, a gente combinava, tomava uma água e seguia mais um trecho. Em algum momento dessa tua ida lá, você pensou, eu vou desistir? Não. Tanto é que quando eu sofri o acidente lá em Miracatu, fui pro hospital, tudo, a esposa me mandou mensagem, onde você tá? Eu disse, tô aqui numa cidadezinha, já estamos no hotel. E eu tava deitado na cama do hospital para fazer os exames e tudo. Aí deu uns pontinhos aqui no braço. Se você fala que você tá no hospital, ela sai correndo. Uhum. E ela encontrava... No outro dia, quando nós estávamos lá, acho que era Taubaté. Lembra que tinha a grávida de Taubaté lá? Isso, que tinha 7 filhos lá, mentirosa lá? Então, foi nesse aí. Daí nós chegamos em Taubaté, no terceiro dia. Daí eu tinha que pedalar um pouco mais para recuperar do segundo, que no segundo dia eu tinha pedalado 160. No primeiro foi 206, no segundo, devido ao acidente, 160. Aí no terceiro eu tinha que fazer 200 de novo, né? Para sobrar só 100 pro terceiro dia, pro quarto dia. Mas deu tudo certo. E a hora que você viu lá, que você chegou na Basílica lá, também é um momento emocionante da tua vida, né? Você conseguiu o objetivo. Isso.
um dos momentos mais extraordinários da minha vida. De muita emoção, muita fé, né? Inclusive até a foto que eu tenho, né, de perfil ali do Instagram, tudo, né? É a minha foto de quando eu cheguei lá e ergui a bicicleta lá e me ajoelhei. Em 2 minutos você consegue contar também a tua aventura com o velho da van? Também. Você foi de bicicleta lá também? Eu fui de bicicleta lá também. Bem mais perto que Aparecida. Mas era um objetivo que você tinha também. Isso. Foi em 2001. Esse aí foi em 2001. Foi em agosto, setembro de 2001. Eu estava 1 ano pedalando ali, não fazia 1 ano. E disse, não, eu vou. Daí teve um colega meu aqui também que foi de suporte, né? E acabou levando uma bicicleta ainda, reserva, né? Em cima da caminhonetinha. Ele foi com uma estrada, o Kelvin. E saí daqui. Saí daqui era meia-noite com o objetivo de chegar lá até as 9 horas da manhã. Mas daí acabou furando o pneu da bike ali embaixo em Dr. Pedrinho ali, na Serra, no Véu da Noiva ali. Daí a bicicleta, daí naquele tempo eu não usava sapatilha, era só tênis, porque a sapatilha tem o clipe, né? E o guri já usava sapatilha, daí o pedal dele era desse tamanho assim, porque só encaixava a sapatilha. Daí eu tive que ir de tênis pedalando naquele pedalzinho, até chegar em Benedito, pra daí ir lá... A sorte que é só mais descida para chegar em Benedito. Descida e reta ali, né? Daí passa por Timbó. Isso. Daí chegamos lá em Benedito para arrumar lá coisa, daí fomos numa borracharia, o cara arrumou o pneu, tudo, e depois seguimos. Daí na 470 lá eu tava em duplicação e reforma lá da BR. Daí eu acabei ficando assim um pouco com medo, né? De enfrentar tudo aquele trânsito, aquela loucura. Daí não vou mentir, né? Eu não preciso mentir. Coloquei a bicicleta também em cima da picape e andamos uns quilômetros, né, de carona, vamos dizer assim, mas depois já peguei e já fui. Aí quando cheguei lá também a emoção foi grande. Eu tenho ele como exemplo, assim como várias pessoas, né, seguem o velho como exemplo lá. Exemplo de vida, exemplo de perseverança, de prosperidade, né? De investidor, o cara é muito para cima, visionário, né? Tudo para ele visa que vai dar certo e dá certo, né? Então isso é um ponto que eu carrego desde então, sabe? Vamos assumir um compromisso, Felipe? A partir de hoje você vai tentar superar as aventuras dele. Não? Eu sou mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Qual foi a maior aventura que você fez, então? Olha, eu acho que assim, tudo que eu fiz foi ligado com música, assim, né? Com 15 anos eu comecei a tocar em banda. Toquei na bandinha Turic, na banda Turic. Banda Turic, Do seu Zeca, quem me levou para a banda Turic, na verdade, foi o Marco Antuário, que é um amigo nosso da família, tudo, né? E aí eu comecei a conhecer e a gente tocar São Paulo, Rio, os maiores festivais de chopp e bailes de chopp do Brasil, a gente tocou. Inclusive o trombone do falecido Zequinha tá comigo. Tá com o Rafa, Tem vários instrumentos antigos lá de São som. Paulo. Quando recuperaram o nome da banda Turic de novo para Negrinho, né? Eu fiz parte da última formação. Eu toquei com a banda Vai. Agora tem mais uma juventude na banda Turic, que bom, né? Sim, para que dar bom. Sequência. Eu sempre digo, são coisas assim, ó. Eu tocava na banda Turic, eu tinha 15 anos. Eu já toquei em banda de rock e tudo, então assim, gostava de tocar rock, porque pra nossa galera, vamos dizer assim, era o que tava no alto, né? A gente tocava no Tico Kiru, no Dani, Pizzaria e tal. E então a gente sempre tava ali no meio. Quando me levava pra banda, eu pensava, poxa, mas eu vou tocar música alemã, né? A gente não dá aquele valor. Mas quando eu fui tocar um festival de chopp em São Paulo, na divisa ali em São Paulo com Minas lá, né? Tinha um festival muito grande e eu tocando o festival, a Xuxa estava dançando. Aí eu pensei assim, poxa, eu vi ela na televisão, sempre cresci, assisti o programa e tudo. Hoje ela está dançando e eu tocando música alemã. Então eu comecei a dar importância para aquilo. Eles não têm isso e nós temos. Para eles, a gente saindo do ônibus, eles vêm tirar foto com a gente, pedir autógrafo com a gente. E o pessoal não dá esse valor para essa nossa cultura, né? E eu digo assim, o disco de vinil, né, que a gente estava conversando sobre vinil, eu tenho coleção de vinil, tenho o vinil da banda Turic lá, não vendo, não dou, não troco e vai ficar lá.
Minha filha um dia, se quiser se desfazer, o problema é dela, mas eu vou deixar ali. O tempo da banda Turic foi um momento, né, áureo aqui na cidade de Rio Negrinho. Banda Turic, Alfredo Turic, Os Melodistas, a Banda Vaz. Banda Vaz. Em São Gil tocou na antiga Jazz Cruzeiro, que tinha em Rio Negrinho. Jazz Cruzeiro, São Bento, a banda Tremo, mais de 100 anos, hoje, né? Mais de 100 anos de história. Realmente tem que ser reconhecido. A banda não é fácil, eu digo assim, porque são várias cabeças junto, né? Você que nem uma equipe de futebol, qualquer, né, um esporte, e todos têm que pensar junto e vai acontecer uma intriga ou outra. Um regula a mesa de um jeito, outro já não gosta. Mas isso é em todos os segmentos. Você, daqui a pouco você já vai ter que encerrar o nosso bate-papo, né, José? Mais uma hora, mas está muito interessante. Você falou, Rafael, que você mexe com som, aí você foi para a agropecuária e agora deu uma outra guinada na tua vida. Outra coisa. Que história para muita gente, ainda você já colocou nas redes sociais, mas para muita gente que está acompanhando, que vai acompanhar, é novidade. Isso. Então, Valdecir, que nem eu sempre digo, nunca é tarde para a gente aprender, né? Eu tô com 49 anos, né? E eu creio que eu consigo ainda estudar e fazer muito mais. O que eu comecei a fazer? Em 2020, ali, quando deu a pandemia, que eu falei que eu estava com crise de ansiedade e tal, eu fui para emagrecer e fui andar de bicicleta. E a bicicleta ajuda bastante. Tanto é que agora, depois, passando aí os 60 dias da cirurgia, já vou voltar e tal, porque eu vejo que eu preciso emagrecer, eu estou me sentindo mal, sabe? Eu engordei devido à cirurgia, só estou deitado, comendo, né? Nem dirigir não está podendo. Não posso dirigir, não posso fazer nada. Se bem que come é fácil de dirigir. Tudo hidráulico. Tudo leve. Daí... Mas enfim, né? Daí eu disse agora, né? O que eu vou fazer para aliviar? E comecei a estudar, né? Desde o ano passado já, né? Eu vim estudando e tal, e coloquei na cabeça assim que eu sempre posso estar estudando, aprendendo e fazendo outras coisas. Aí eu pensei assim, né, Valdecir, eu lido com som, né? Continuo ainda firme e forte, né? Com serviço de sonorização, iluminação, né? Tudo. Casamento e festa e tudo que a gente faz. Mas assim, até quando? Eu tô com 49, até quando eu vou conseguir ficar erguendo caixa? Pesadíssimas. Tem caixas pesadas ali, né? As caixas de grave, do som grande, estrutura, né? E que nem eu disse, tem muitas estruturas que eu montei sozinho. E você tem que montar e tem que desmontar depois daí? Tem que montar e tem que desmontar. Então quando é 2 caixinhas, quando é coisinha fácil, beleza. Mas quando é estrutura, né? Treliça, tudo com talha, fazer coisa grande, né? O ano passado, por exemplo, para te falar bem a verdade, o festival de dança ali no pavilhão, né, que a gente acabou ganhando na licitação ali, para erguer todas as estruturas e tal, eu montei sozinho, né? O Felipe acho que até me ajudou alguma coisa, não estou lembrado. Pô, mas que irmão é esse? O Felipe não podia, né? E eu, tipo assim, eu não posso depender também. Um não pode, eu não posso aborrecer. E tanto que você assumiu o compromisso, né? Sim, então eu tenho que ir lá e fazer. Eles não querem saber se eu tenho 1 ou 10 ou ninguém para me ajudar, né? Eu tenho que estar com o meu compromisso feito, né? Mas enfim, deu tudo certo, e assim como deu, mas daí eu fico pensando, né? Até quando, né? Tem o serviço de ambulância, né? Beleza. Mas a gente faz serviço assim, velocross, essas coisas, né? Motocross, enduro. Daí eu fico pensando, até quando eu vou conseguir os enduro lá, né? As trilhas e tal. O cara cai lá, 200 metros lá embaixo. Não entra carro. Né? Até quando eu vou conseguir correr até lá, fazer o resgate, né? Trazer a pessoa da maca. Às vezes é uma pessoa mais forte, maior, mais pesado. Bem machucada. Bem machucado. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Em tudo que você faz tem a responsabilidade. Mas daí tem a questão da idade que vai chegando. Aí eu disse, puxa vida, né? Eu sempre lidei com vendas, né? Há muitos anos lidando com vendas e tal. Trabalhei na Bela Itália, na padaria do Betão, né? Sempre coisas diferentes, mas sempre vendendo. E daí eu disse, o que eu vou fazer? Vou entrar no mercado imobiliário. Então, vamos fazer. Fiz o curso, no ano passado comecei, durante 1 ano aí estudando e tal. Fiz a prova, passei. Semana passada fiz
a solenidade ali, né? Já peguei o Cresci e agora sou o corretor de imóveis, né? Mais um. E hoje já terminei mais um curso dentro da área ali, que é de avaliador, né? Avaliador de imóveis. Então, vamos buscando várias áreas ali, várias coisas e vamos trabalhando, né? Agora, então, para a gente encerrar, primeiro a tua parte, depois a parte de você, já pode ir procurando uma música. Quero que você mande alô para 2 pessoas, para tua mãe e para o Érico Nagorski. Então. manda um alô para tua mãe lá. Coitada. Vou mandar um alô para a mãe aí, depois a gente pega a gravação e mostra para ela. Mostra para ela, né? Mas antes de mostrar o alô pra mãe, eu vou ter que assustar ela. Com certeza. Tem que dar aquele bu, né? Pra ela, Rafa, seu... Tá. E não é combinado, né? Não é combinado, não. Você chega mesmo... A mãe não tem como combinar, né? Tipo, a mãe 75 anos... Mesmo porque ela ia completamente fora da combinação. Ela é das antigas e tudo, mas né? Então... E outro, então, por ele... Não, daí deixa eu te contar, Valdecir, já que você contou da mãe, né? Eu até fiz um videozinho lá, mas não postei, né? E coloquei o celular lá pra gravar e disse, mãe, sábado... Estamos indo lá na Macrobon em São Bento, pegar um chocolatinho lá para Páscoa, você quer? Então traz um para mim. Eu disse, nós vamos comprar beijo baiano. Daí você sabe que tem o crocante e o macio, né? Daí eu disse, mãe, mas qual que você quer? Se eu fizer os cortes no vídeo ali, se eu não cortar, todo mundo vai saber que é o beijo baiano, mas se eu fizer os cortes, né? Não, pode ser do duro, né? Eu disse, mãe, mas o duro? Você tem certeza que vai ser o duro, mãe? Já faz tanto tempo, né? Mas acabou, pode trazer um bem durinho. O beijo você falando do beijo baiano. Do beijo baiano, né? Do beijo. A gente não pensa outra coisa, né, Vardo? É a 5ª série. É a 5ª série, né? E o outro abraço pro Érico. Esse bochechudo velho, né? Ele tá acompanhando. O Érico tem que zoar ele na rádio. Eu mandei mensagem, daí eu não sei porque ele não colocou, mas amanhã eu vou pôr, amanhã eu vou falar, ele vai ter que colocar. Ele me falou que ele não vai mais colocar a sua... não, eu não vou criar intriga entre eu e ele, porque é mentira, ele não me falou nada disso. Não. Ei, Rafael, eu quero agradecer você ter vindo aqui, infelizmente, né, senão fica muito longo. Vai lá, João. Ô Valdecir. Tem recadinho. Ô Valdecir, mas pede pro Érico colocar daí. Não, eu vou dizer pra ele, se bem que eu nem falo com o Érico Nagorski, né? Ele trabalha de manhã, eu trabalho de tarde. E depois ele é concorrente, não pode não. A Cacilda Rodrigues, eu vou todos os anos para Aparecida, agora em maio é a viagem. O Edemárcio, nota 12, este menino, este garoto. Tá assistindo lá em Blumenau. Manda um abraço lá pro Edemárcio Siqueira, tá? Edemárcio Siqueira, que legal, lá de Blumenau. Lá de Blumenau. A última live que a gente fez aqui, agora não lembro qual país, era a França, mandou, estava acompanhando lá na França. É a força... Não, eu acho que não era o Mbappé. É a força da internet, né? O Valdecir, isso é até só mais uma coisinha rapidinha ali, aproveitando. Você, né, que essa senhora falou de Aparecida, que vai... eu já fui em outras 2 oportunidades de ônibus, né, com a minha esposa. E teve uma vez muito emocionante que nós fomos. Nós compramos, tipo, a causa do Argimiro, o Argimirinho que a gente falava. Ele tinha 9 aninhos. Eu lembro dessa história. Lá de Campo do Tenente, né? Então ele tinha câncer, né? E tava já assim, né, num estado bem avançado. E o sonho dele, a família é toda evangélica. Mas ele tinha o sonho de conhecer o Santuário de Aparecida. Mesmo a família evangélica? Isso. E eles acataram o pedido do menino, tudo, né? Tipo, eu lembro dessa história. Com muito carinho, muito amor. E da ambulância? Até mesmo porque eu sempre digo, Deus é um só, né? A tua fé, né? Indiferente de religião. E um rapaz que até tinha sido o meu instrutor no curso da RESP lá, ele até havia dito, o Everton, Rafão, vamos junto, eu vou tentar a ambulância da autopista. Eu disse, cara, por que tentar a ambulância da autopista se eu tenho? Pode ser, em 3 dias eu fiz uma campanha para arrecadar dinheiro, para comprar as coisas para ele, para que a gente pudesse ir bem folgado, né,
pagar hotel, tudo. Fiz uma campanha para ver como a gente, tipo, é bem quisto e tudo, né, na sociedade. O Negrinho gosta da gente. E em 3 dias arrecadei R$5.000. Então, assim, deu para levar ele, deu para pagar combustível, né? Deu para fazer a manutenção na ambulância. Tudo que ele quis durante a viagem, a gente comprou. Parte, sim, de alimentação. Você levou os pais dele junto? Foi o pai e a irmã. Pai e a irmã. Nós fomos em 5 daí. Daí até era para nós irmos trocando ali na ambulância, né? A direção, eu com o Everton, ele acabou dirigindo praticamente a viagem toda, né? Eu fui mais ali e sempre parava e dava assistência. E eles ali, né? Se revezando. Que daí a ambulância, você sabe como é, tem uma cadeira aqui, né? Então, tipo, tem a maca, a cadeira aqui, mais um banco ali para sentar mais 2. E eles foram ali. Foi uma viagem longa, né? De 10, 11 horas ali. Mas chegamos bem, né? Deu para fazer tudo que ele queria. Então, assim, é emocionante. E realizou o sonho do menino. Realizamos o sonho dele. E Valdecir, uma história, assim, nessa história, uma situação bem emocionante, bem forte. Quando ele morreu, né? Ele morreu acho que um mês depois. Aí ligaram pra gente, né? Pra avisar tudo. E a mãe dele disse: por favor, venham. Ela disse: por favor, venham. Porque o menino estava com os olhos abertos. Ele morreu com os olhos abertos. E a mãe dele mesmo disse, né, assim, a hora que vocês virem, ele sempre queria que você e o Everton viessem aqui, no último adeus. Quando vocês virem, ele vai descansar. E quando nós chegamos lá, eu com o Everton, por coincidência, a gente se, né, comunicou e chegamos lá e oramos por ele ali, rezamos, e quando a gente passou a mão no rosto dele, assim, ele fechou os olhos. É incrível. Tem a história do menininho, que os 2 amiguinhos que eram muito amiguinhos na infância, né? E um estava em estado terminal também de câncer, e o outro menino disse: eu quero ir ver o meu amiguinho. A mãe dele disse: não, por que você vai querer ver o teu amiguinho nessa situação? Disse: não, mas eu quero ir ver. A hora que ele chegou lá, o menino disse: eu sabia que você vinha, e morreu. Então é praticamente a tua história, né? Isso, a pessoa sente, né? A gente não conseguiu ir lá ainda ver ele em vida, né? Mas no outro dia a gente viu. E... Isso, qual cidade que é? Campo do Tenente. Campo do Tenente do Paraná. E aquele dia foi até os parafusos da Kombi. Deixei faltar óleo e fomos na, né? Mas depois deu tudo certo, achamos um mecânico na estrada para voltar e deu tudo certo. Eu vou pedir desculpa que eu tô com gripe, não tô chorando, tô com gripe mesmo. Pedir para você tocar uma música, acho que eu vou ter que espirrar aqui ao vivo. A saideira, Felipe. Vamos fazer uma então. Vamos fazer uma música do The Fevers, já que falamos de músicas boas, né? The Fevers fez uma versão de uma música famosa chamada Have You Ever Seen the Rain, do Creedence. E aí vamos fazer essa pérola da música. Não, eu não devo mais ficar. Vou viver sem ninguém. The Fevers, essa é The Fevers também, né? Anos 70, 80, tocava muito na Rádio Rio Negrinho. Antes da gente encerrar, eu vou pedir para vocês deixar o autógrafo de vocês aqui na nossa bola. Todo mundo que vem conversar com a gente deixa o autógrafo. Então, primeiro o Rafael. Aqui no 8/4. Isso. 8 de abril já, né? Por Rafão, né? Rafão. Felipe, pode passar. Passa a bola pro artilheiro aí, camisa 10. Você falou que não era camisa 10, era o quê? Camisa 2. Camisa 2, lateral direita? É? Qual que é o time de vocês? Gostam de futebol ou não? Eu sou flamenguista. Claro, você também é. Eu não sou muito ligado assim em futebol, mas torço pro Vasco.
Torce pro Vasco, tá bom. É bom que tu não seja muito ligado mesmo. Lá em casa, por incrível que pareça, a mãe corintiana, o pai palmeirense, o Rafa vascaíno E você flamenguista. Alguém tem que se salvar da família. A influência do tio Luiz lá pra mim foi forte. Eu quero também que vocês recebam aqui, ó, de coração, a lembrança da nossa conversa. Obrigado. Show. Muito Legal. Você também tem um presente para mim, Felipe. Ah, sim. Eu não esqueci. Não esqueci, não. Ó, os amigos passando aí, Rafa. Isso. Movimentado aqui o nosso shopping. Mais uma vez agradecer enquanto ele traz aí o trabalho também do Joelso aí nos bastidores. Joelso, muito obrigado. Uma pequena lembrança, Nossa, né? olha. Lá do nosso instituto lá, e a gente separou aí Deixa o telefone, deixa o endereço aí então a nossa escola de música, então, né? A gente tem escola e estúdio, IMFS, na Alfredo Girardi 114 no centro, ao lado do castelo. Estamos do lado do rei. Não sou o bobo da corte, mas estamos do lado. E o pessoal quiser, a gente tem o nosso Instagram lá, é só procurar por IMFS, o site www.imfszabunia.com.br. E lembrando também que a gente trabalha com estúdio, tá? Uma coisa legal que a gente não comentou hoje, eu estou começando a fazer pós em marketing eleitoral e político. Nosso estúdio trabalha com marketing especializado em marketing político. Nós fazemos programas de rádio e gravações também, né? TV e mídias sociais. E temos um grato, um seleto público assim, que sempre procura a gente, de várias cidades e do estado de Santa Catarina. E tendo aqui na cidade, graças a Deus, agora a gente conseguiu fazer os últimos 3 prefeitos eleitos, né? Com uma reeleição. E mais de 30 vereadores eleitos que a gente conseguiu fazer no estado com trabalhos específicos. Então, o pessoal que está acompanhando em outras cidades já fica a dica, né? Só procurar você. Pode procurar. Você já falou o contato? O contato no Instagram, né? No Instagram, e se quiser pelo WhatsApp, o 47992301063. Muito obrigado, então, Felipe, ter vindo aqui, ter aceito nosso convite aí. As portas sempre abertas aqui do Camisa 10 para você. Show de bola. Show de bola. Rafão também, entramos em contato, né? Eu já tenho o teu contato há muito tempo, né? Muitos anos. Te convidei, você gostou da ideia. Legal. Te agradeço mais uma vez aí, Valdecir, por essa e outras oportunidades, né? E só reforçando aí que a gente continua trabalhando, né, com os eventos, né, na parte de sonorização, iluminação, que é a Batuca Rio. Continuamos aí com os serviços de ambulância, para festa de igreja, remoção de paciente, né? Que é a Rio Med. E agora, né? Rafael Zabunia, corretor de imóveis. Tá ficando chique. Ficando chique, né? E como é que faz para procurar você, para te encontrar nas redes sociais? Então, até o corretor, como é bem recente agora, a gente criou um Instagram até agora, né, Felipe? Agora há pouco. Então Agora mesmo. Agora há pouco. É Rafael Zabunia, corretor. @rafaelzabunia.corretor. Isso. E daí, para quem quer me achar lá nas redes sociais, lá, que a gente sempre posta umas brincadeiras e um susto na mãe e os serviços de sonorização ali, tá Rafão Batuca Rio, né? @Rafão Batuca Rio. Pessoal que acompanhou, então deixa o clique aí no Facebook, já estaremos também com essa conversa aí no nosso YouTube, pedir para o pessoal também se inscrever no canal do YouTube, né? Estamos começando do zero, mas já está crescendo de novo. Joelcio, mais uma vez, muito obrigado aí pela tua parte técnica aí. Obrigado, Joelcio, também. E até o nosso próximo bate-papo aqui no Camisa 10. Deixa o like e se inscreva no canal. Meu nome é Abendei. Deixa o like e se inscreva no canal aqui embaixo. Deixa teu like.